Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Maza New Moss. Neste vídeo vamos falar da tomada de posse de Daniel Chapo, a sua representatividade a isto e a reação internacional em relação a isto. Mas antes do vídeo queríamos de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal e assim que ainda não se inscreveu pedimos para que acione o sino das notificações, faça sua inscrição, compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Como disse na introdução, ontem, como estava previsto no programa eleitoral, ontem foi o dia da tomada de posse de Daniel Chapo. Como foi e o que se espera do futuro? Quais são as repercussões internacionais? Como vocês sabem, nos vídeos anteriores eu fiz uma relação do programa eleitoral de Venezuela e de Moçambique até a tomada de posse de Nicolás Maduro. E naquele vídeo deixei questões no ar após a tomada de posse de Nicolás Maduro na Venezuela. A Venezuela, as suas eleições foram eleições fraudulentas, como todo o processo foi clarificado a nível nacional e internacional. Mas mesmo assim, o ditador Nicolás Maduro tomou posse no dia 10 de janeiro, semana passada. Mas essa tomada de posse suscitou reação internacional dura. A tomada de posse de Maduro foi respondida imediatamente pelo Ocidente com sanções, principalmente nos funcionários que compõem o governo de Nicolás Maduro. Por que a Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá impuseram sanções a Nicolás Maduro ou ao governo venezuelano liderado por Nicolás Maduro? São dois motivos fundamentais. Quais sejam? O primeiro motivo é que as eleições foram fraudulentas. O segundo motivo foi a violação dos direitos humanos. É que no período das eleições, tanto como em outros períodos, a Venezuela é caracterizada como um país que viola os direitos humanos. E no dia 10, após o Nicolás Maduro ser empossado pelo terceiro mandato consecutivo como o presidente da Venezuela, imediatamente ou em menos de 24 horas, a comunidade internacional veio dar respostas, cujas respostas nada mais era senão a aplicação de sanções contra os funcionários ou contra os altos funcionários que fazem parte, que trabalham no governo de Nicolás Maduro. Como exemplo, tivemos Canadá, que aplicou sanções a 14 altos funcionários do governo de Nicolás Maduro. Reino Unido, aplicando a 15 funcionários do governo de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos aplicou de forma imediata, dando recompensa de 25 milhões para quem tivesse provas que possa levar o Nicolás Maduro para a prisão, o ministro do Interior e o ministro de Defesa. Essas foram as sanções imediatas em menos de 24 horas após a tomada de posse de Nicolás Maduro. Motivos, como acabei de citar: eleições fraudulentas, violação de direitos humanos. Já que a nossa tomada de posse estava à vista, eu deixei uma questão dizendo o que esperar de Moçambique. A terceira situação que terá acontecido naquela tomada de posse foi a representatividade. Os únicos países que representaram aquela tomada de posse foram o presidente de Nicarágua, o ditador Ortega, e o presidente de Cuba, o Miguel Díaz.
Estes foram os dois considerados também ditadores que se fizeram presente naquela tomada de posse. Situação que demonstrou claramente que a Venezuela teve eleições fraudulentas. Primeiro, tivemos fraca representatividade. Segundo, tivemos a aplicação imediata das sanções. Quanto ao nosso país, eu esperava que a justiça internacional fosse visível, fosse exemplar, mas que não foi isso que aconteceu. Esperemos que possa acontecer, mas até agora deu para ver que os países não são tratados da mesma maneira, assim como entre amigos, uns procuram esconder o seu mais próximo, tentam ocultar os seus problemas porque é meu amigo, porque é meu irmão, porque é meu sobrinho, ainda que tenha cometido uma irregularidade. Algumas vezes nós escondemos as suas irregularidades porque trata-se de nosso amigo, trata-se de nosso irmão, trata-se de nosso sobrinho, trata-se de nosso primo. É isto também que acontece na geopolítica. Em termos de representatividade, claro, foi uma demonstração clara de que efetivamente a situação eleitoral em Moçambique não foi das melhores, ou seja, houve efetivamente fraude. A nível da África, a nível da SADC, não tivemos representatividade dos países, com exceção da África do Sul, que mandou o Cyril Ramaphosa, que esteve até a sonegar, portanto cansado, claro, tinha que vir representar para garantir mais a compra de gás a preço mais baixo, a compra de cimento, a eletricidade, veio aqui para representar. E tivemos um bolô da Guiné-Bissau, que também adiou as eleições, que veio também aqui representar. Os outros países mandaram os seus representantes, como por exemplo, Zimbábue mandou o seu representante, que é o ministro de Defesa. Angola mandou o seu representante, que é o ministro do Estado. E Malawi, que mandou o vice-presidente. Então, foram essas representatividades que estiveram na tomada de posse de Daniel Chapo. A nível internacional, tivemos Portugal, que Marcelo Rebelo de Sousa não se fez presente, o primeiro-ministro não se fez presente, simplesmente mandaram o ministro de Relações Exteriores, que é o Paulo Rangel. Não tivemos nenhum representante, nem da Quênia, nem da Zâmbia, nem de Botsuana, nem da Tanzânia. Então, foi uma cerimônia sem grande representatividade na eleição de Daniel Chapo. Então, este foi uma demonstração clara de que as eleições não foram livres, nem justas, nem transparentes. Esse país, que ao mandar os seus representantes e não os respectivos presidentes, os respectivos chefes do Estado, eles estão a transmitir uma mensagem ao governo de Moçambique. Estão, ao mesmo tempo, estão a pisar em ovo, estão em cima do muro, não é? Por um lado, não querem nem não reconhecer vivamente, mas por outro lado também não querem reconhecer Daniel Chapo como o presidente eleito, porque senão eles vinham pessoalmente, vinham como presidente. Até mesmo a Conferência Episcopal de Moçambique não se fez representar nesta cerimônia. Se foram chamados, eles não se fizeram presente, ninguém sabe se foram convidados ou não, então ninguém sabe. Podem ter sido convidados pela relevância da cerimônia, mas não se fizeram presente. Se não se fizeram presente, pode ser que estão, através do seu silêncio, reivindicar ou repudiar esta atitude do governo do dia. Possivelmente, o silêncio, em algum momento, transmite uma mensagem. Quando você convida alguém e você sabe que, a minha cerimônia
não está a ser querida por tal X, Y motivo e alguém não se faz presente, você deve estar a imaginar, este não veio aqui talvez por causa desse barulho. Então pode ser por isso, se é que a SEM ou a Conferência Episcopal de Moçambique foi convidada para participar, se não se fez presente, é porque a Conferência Episcopal de Moçambique não está de acordo com o que está a acontecer, com a fraude que aconteceu, com a violação dos direitos humanos que está a acontecer. As repercussões internacionais, ou seja, a União Europeia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, aqueles que de forma imediata sancionaram o governo de Nicolás Maduro, o que disseram até então? Até então, tudo indica que não se pronunciaram, estão ainda no silêncio. Se pronunciaram até agora, eu ainda não tive informação. Então, só para ver o que acontece em geopolítica. Como eu dizia no vídeo anterior, a relação entre Estados não é uma relação de simples confiança, é uma relação de interesse. Os Estados têm uma relação de interesse. Se eu tenho interesse contigo, então eu me relaciono contigo. Eu não me relaciono contigo porque é simples vizinho, então não. Isso em geopolítica não funciona. As boas relações ou as relações entre Estados são relações de mero interesse. Que alguém me diga qual é a grande diferença da situação eleitoral em Moçambique e a situação eleitoral em Venezuela. Qual é a diferença? Nenhuma diferença. A diferença é que Moçambique está na África Austral. E Venezuela está na América do Sul. As eleições venezuelanas foram fraudulentas. As eleições de Moçambique também foram fraudulentas. Na Venezuela houve violação de direitos humanos. Em Moçambique houve e tem havido, até o próprio dia de tomada de posse, tem havido, até hoje, está a haver violação de direitos humanos. E por que Moçambique, o governo de Moçambique não foi sancionado? Por que o governo de Moçambique não foi sancionado? Está impune. Então, estamos a dizer que os recursos naturais estão sob os direitos humanos. Os recursos estão a ofuscar os direitos humanos. Os outros países já não estão a ver os humanos em Moçambique, já não estão a ver os homens, as pessoas em Moçambique, só estão a ver recursos só. A Europa só está a ver recursos em Moçambique. Não está a ver homens, não está a ver seres vivos, seres humanos. Está a ver recursos só. Está a ver recursos. Não existe explicação fundamental de por que a comunidade internacional não agiu a pé de igualdade como agiu na Venezuela. Só porque a Venezuela é amiga da Rússia e amiga da China e amiga do Brasil. Então, por conta disso, porque é amigo de China, amiga da Rússia, e porque a Rússia e a China são inimigos do Ocidente, são inimigos da Europa, então logo a Venezuela tem que sofrer sanções. E porque Moçambique não demonstra essa confiança muito nítida, aberta com a Rússia e com a China, é por isso que está a ser protegida. Então as pessoas podem morrer, os homens podem morrer, não é? Então estão aí os recursos
os recursos naturais que estão a ofuscar os direitos humanos. Os recursos naturais estão a ofuscar os direitos humanos. Os hidrocarbonetos estão a ofuscar os direitos humanos. O gás está a ofuscar os direitos humanos. Os rubins estão a ofuscar os direitos humanos. A areia pesada está a ofuscar os direitos humanos. Logo, o Ocidente está calado. Os Estados Unidos estão calados. O Reino Unido está calado. Só emite notas de repúdio dizendo que devem dialogar e pronto. Não é? E por que na Venezuela não emitiram essa nota de repúdio para devem dialogar? Por quê? Disseram não queremos Maduro. Disseram assim, não queremos Maduro. Nós queremos Edmundo Gonzalez como o vencedor. Não disseram para queremos diálogo, não. Eleições foram fraudulentas. Maduro viola direitos humanos, portanto não queremos Maduro. Queremos Edmundo Gonzalez. E se tomar posse, vamos aplicar sanções e efetivamente aplicaram sanções. Mas aqui não. Só emitem notas de repúdio. Respeitar direitos humanos. Mas no fundo estão só a ver recursos naturais, estão a ver gás. Então a Rússia já não fornece gás, petróleo em grande escala para a Europa. Então por isso que Moçambique está para fornecer gás, ou já fornece gás para esses países que já não têm muita relação comercial com a Rússia. Então, onde está a justiça internacional? Onde está? Bom, eu não estou feliz que o meu país seja sancionado, mas fico feliz quando eu vejo que está sendo aplicada a justiça internacional de igual modo, de igual maneira. Os que estão a morrer não são humanos. Para o Ocidente, os que estão a morrer em Moçambique não são humanos, mas os que moram em Venezuela são humanos. Porque não consegue petróleo lá, então já é inimigo a Venezuela. Porque consegue gás aqui, Moçambique é amigo e, portanto, os direitos humanos têm que ficar ofuscados. Então, pronto, mas aconteceu a tomada de posse de Daniel Chapo, mas queria fazer essa reflexão. Ainda que esses países não tenham trazido os seus representantes, eles não vão deixar de fazer os seus negócios, porque os contratos são feitos numa cabine, numa sala, e não são feitos ao público. Por isso eles podem mandar o representante, mas no dia do contrato vai se encontrar aquele grupinho, assina contratos, pronto, acabou. Estão a explorar nosso gás a preço baixo e não olham para os direitos humanos em Moçambique. Então, e agora que Daniel Chapo tomou posse, tudo bem? E agora? Ainda estamos em conflito. Estamos aí, por outro lado, o candidato Venâncio Mondlane, que saiu a dizer que eu ainda vou governar, como ninguém sabe, mas ele insiste dizendo que ele vai governar, e ele diz que amanhã tem uma live em que vai falar, vai trazer medidas de governação dos próximos 100 dias. Como vai ser, ainda ninguém sabe. E o que Daniel Chapo tem que fazer? Daniel Chapo tem que comunicar com os partidos, tem que comunicar com o Venâncio Mondlane, porque senão a sua governação vai passar por uma sabotagem. O que aconteceu hoje, por exemplo, em oração. Estão em meio à oração de reconciliação, oração de arrependimento, mas sai alguém e diz que vocês roubaram votos, devem devolver os votos. Então, se não se fala com Venâncio, se não se conversa com o candidato Venâncio Mondlane, então será uma governação conturbada. Daniel Chapo tem que sentar-se à mesa
com o Venâncio Mondlane e com os outros partidos, tanto da Renamo quanto do MDM e dos outros partidos também, para encontrar uma estabilidade. Não é a tomada de posse de Chapo que pode deixar o povo raivoso. O povo ainda está com raiva. O povo ainda está com raiva. Então é preciso encontrar mecanismo para baixar essa raiva do povo. Há quem diz que não, mas o Daniel Chapo já tomou posse e tudo está resolvido. Não. Essa confusão estava acontecendo enquanto Filipe Nunes era presidente. E por que agora não vai acontecer enquanto Daniel Chapo é presidente? Então, temos que raciocinar neste sentido. Não porque Daniel Chapo já tomou posse, a confusão acabou. Não. A confusão existia enquanto Filipe Jacinto Nunes ainda era presidente, logo após as eleições. Então, esse tumulto ainda vai continuar, independentemente de Chapo tomar posse ou não. As pessoas não estão a manifestar, não estão a andar nas ruas porque não tem presidente ou tem presidente. Estão a andar nas ruas porque há um problema e este problema tem que ser resolvido. E Daniel Chapo tem que deixar o orgulho, tem que decidir-se como presidente e procurar mecanismo de como encontrar a paz com Venâncio Mondlane. Como os dois vão se entender? Os dois têm que se encontrar. Tem que sentar com o Sufo Mumadi, tem que sentar com o Lutero Simão. Esses que Renamo e MDM, que boicotaram a tomada de posse de deputados, que não se sabe agora se vão tomar ou não, certamente podem vir a tomar. Mas o seu boicote, de qualquer das maneiras, como eu também dizia no vídeo passado, influenciou bastante para a representatividade dos países do outro mundo para Moçambique. A ausência dos deputados da Renamo e do MDM na tomada de posse do dia 13 influenciou bastante para a não comparência dos países vizinhos e não só vizinhos para a tomada de posse do dia 15. Então significa que o país ainda está em situações críticas e que isto tem que ser resolvido. Então, programa do governo, claro, foi falando muitas promessas, muita coisa que ele prometeu, já vem no manifesto de Venâncio Mondlane. Possivelmente era uma das maneiras para acalmar a fúria do povo, ao elencar muitos aspectos do manifesto de Venâncio Mondlane. Possivelmente era uma das estratégias para apaziguar o povo, não é? Mas tudo bem. O problema não é falar, o problema é fazer. Quer dizer, a Frelimo agora tem que fazer. Por mim, nem era necessário falar muito. O que a Frelimo tem que fazer a partir de agora é dizer: próximo mês está aqui o projeto da N1 e vamos começar. Fazer levantamento de todas as escolas que não têm carteira e começar a aplicar medidas para que as escolas tenham carteiras. Escolas mal construídas, procurar resolver a situação dessas escolas. Hospitais, procurar investir, colocar medicamentos nos hospitais. A Frelimo tem que fazer mais do que falar. Porque os moçambicanos já ouviram muitas palavras, já escutaram muitas palavras. Então o que tem que fazer a Frelimo é ação e não teoria. Ninguém mais acredita em teorias, em palavras, simplesmente isso, de promessas. Então o que a Frelimo tem que fazer é fazer. Até o projeto, até o mês de abril, a N1 vai começar. As obras públicas têm que começar a agir, têm que começar a trabalhar. Investir carteira nas escolas, fazer levantamento de todas as escolas que não têm carteira, ou todas as escolas
que ainda nem chapa não tem, fazer levantamento de todas as escolas que precisam de melhorias e começar a trabalhar, tanto como hospitais. Mais do que falar, a Frelimo tem que fazer para uma possível reversão desta situação atual. A Frelimo tem que esquecer as palavras, entre aspas, tem que ir na prática, mostrar trabalho. É preciso mostrar trabalho. Os moçambicanos agora querem ver o trabalho. Já estão cansados com promessas. Todo presidente, quando entra, fala muita coisa, mas a concretização, onde está? Nada. Por isso, Chapo, é melhor demonstrar o trabalho. É melhor sentar com Venâncio Mondlane para ver paz e tranquilidade em Moçambique. Então, neste vídeo era estes pontos que queríamos aqui falar. O primeiro ponto foi a representatividade e a reação é esta, a resposta dessa fraude é esta, ainda que os países não se pronunciam vivamente, mas o silêncio transmite alguma mensagem, a ausência transmite alguma mensagem, a presença também transmite alguma mensagem. Os países que se fizeram representar pelos seus presidentes estão também a transmitir alguma mensagem para o Moçambique. Os países que mandaram os seus simples representantes também estão a transmitir alguma mensagem para o Moçambique e para o mundo. Os países que nem sequer mandaram seus representantes também estão a transmitir alguma mensagem para o Moçambique e para o mundo. O segundo ponto foi essa da justiça internacional, da imparcialidade internacional, em que a União Europeia, os Estados Unidos, Canadá, e, entre outros países, até então não dizem nada sobre o governo, se reconhece ou não reconhece, se tratam da mesma maneira que trataram a Venezuela ou não. E o terceiro ponto é o trabalho, o manifesto o programa de Daniel Chapo na sua governação. Não é? Claro que Daniel Chapo, mais do que falar, tem que trabalhar, não é? Tem que ouvir menos. É verdade que tudo não faz por si mesmo. Já existem pré-condições daquilo que ele pode mudar e daquilo que ele não pode mudar. Mas ele tem que refletir se ele quer fazer votar Moçambique como Moçambique, Moçambique unido, então ele tem que decidir como presidente e tem que, em algum momento, desobedecer algumas ordens internas que não vão levar a sua governação em paz. E tem que, uma das coisas, sentar com o candidato Venâncio Mondlane, que no dia 9 também autoproclamou-se como o legítimo presidente do povo e não o presidente do Conselho Constitucional. E ele diz que vamos trabalhar juntos, vamos ser 2 presidentes. Então, muito obrigado por teres participado até este momento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.